assiste esse vídeo até o fim, porque nesse vídeo eu vou te doar assim de coração a minha receita que eu criei de bolo de chocolate, que é uma massa profissional e estruturada. Essa massa ela tanto serve para um bolo de andar maravilhoso, como serve para você fazer um naked, como ela serve também para um bolo da tarde, porque ela leva manteiga, então é aquele bolo bem amanteigado, bem gostoso. Mas calma que não é só isso, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz o recheio de mousse de maracujá, que ao mesmo tempo ele é cremoso e estruturado também, para aguentar o peso dessa massa e fazer um bolo bem bonito. Para finalizar ainda, uma ganache muito rápida. E assim, uma coisa maravilhosa desse bolo é que tanto a massa como o recheio e a cobertura você pode fazer ele na mão, ou seja, com a colher de pau você consegue fazer tanto a massa como o recheio e uma cobertura. Quer receita melhor? Não existe, tá? Então se você não me conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, então prazer, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram Doug Cakes e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo super equilibrado de chocolate com maracujá, que pra mim é uma combinação perfeita, mas tem gente que não gosta e tudo bem, tá? Inclusive se você não gostar de bolo de maracujá com chocolate, sai desse vídeo agora, tá? Mas se você gostar, fica, porque vai valer a pena cada minuto, eu prometo. Tá? Então vamos deixar de conversa. Esquecendo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque toda semana tem um bolo, tem um pão, tem uma receita maravilhosa, é incrível, tá bom? Então me segue e bora se amar, tudo bom? Esse bolo de chocolate, ele é um bolo que a gente chama de método direto, que é aquele em que você coloca todos os ingredientes líquidos e depois você só mistura com os ingredientes secos. Ou seja, é a mesma coisa de um bolo de liquidificador. Só que assim, eu não costumo fazer bolo no liquidificador, porque farinha de trigo no liquidificador, qualquer coisa, ela deixa o bolo muito pesado. Então eu prefiro fazer tudo à mão, mas se você quiser fazer no liquidificador ou na batedeira, também dá certo. Lembrando que depois que coloca farinha, não se bate mais nada, tá? Só mistura. Então, para começar, em uma panelinha que vai ao fogo, eu vou colocar 170 ml de água, juntamente com uma colher de sopa de café solúvel. Em vez de você usar aqui o café solúvel, você pode fazer um café bem forte, fazer 175 ml, e aí você pode colocar aqui, tá certo? Mas eu gosto de usar muito café solúvel em massa de bolo, que eu acho muito prático. É mais prático do que fazer o próprio café, tá certo? E nessa mesma panela também eu vou acrescentar 170 gramas de manteiga, tá? Aqui eu tô usando manteiga com sal, mas você pode usar qualquer manteiga. E é o seguinte, eu misturo isso aqui direitinho, não vai se misturar nada agora, mas eu levo pro fogo e vou mexendo bem. Quando a manteiga se dissolver, você pode tirar do fogo, é só para dar uma aquecida, para derreter a manteiga e pro meu caso, pro café solúvel se dissolver também. Tá? Depois que ela derreteu, eu tiro do fogo, levo de novo para a bancada e aí eu vou acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu vou acrescentar 60 gramas de cacau alcalino. O cacau alcalino é aquele mais escuro e geralmente é aquele cacau que você encontra mais facilmente. O cacau natural é até um pouco mais difícil de encontrar, tá certo? Então aquele cacau simplesão. Juntamente a esse cacau alcalino eu vou acrescentar 80 gramas de chocolate amargo, tá certo? O chocolate ele tem que ser amargo, tá? Tem que ser um 80, 70%, no mínimo 60% cacau. Esse chocolate ele vai fazer diferença, porque nesse bolo não vou usar bicarbonato de sódio, tá? Eu sou muito sensível ao gosto de bicarbonato, eu queria muito fazer um bolo que não levasse o bicarbonato, porque qualquer quantidade mínima de bicarbonato eu sinto, tá? Isso é uma coisa que acontece desde sempre, eu venho notando que eu posso mudar isso, tá certo? Então aqui eu uso o cacau e uso também o chocolate em barra. E aí como essa mistura tá quente, você não vai precisar levar pro fogo. Ela simplesmente vai se dissolver aí juntamente com os ingredientes que foram ao fogo, tá certo? Gente, às vezes eu tô falando aqui e eu digo alguma quantidade porque na minha cabeça são muitos ingredientes. Então sempre confira a descrição do vídeo, porque na descrição tem um cuidado de olhar cada ingrediente certinho. Tá certo? Eu anoto, vou mostrar pra vocês, ó. Eu anoto os ingredientes aqui e aí eu não olho, geralmente. Eu faço o vídeo sem olhar. E aí, às vezes eu erro algum ingrediente, mas sempre a descrição tá certa, tá bom? Então, não faz o que eu falo, faz o que tá na descrição. Não sei se fez sentido, mas tudo bom. E eu vou acrescentar aqui também o açúcar demerara, tá? Essa quantidade de açúcar aqui, ela é uma quantidade que você pode substituir por um açúcar refinado, açúcar cristal, qualquer açúcar, tá? Eu só acrescentei demerara porque eu achei interessante acrescentar, mas não tem muito efeito na massa do bolo. O que vai ter efeito vai ser o açúcar mascavo, que eu vou acrescentar daqui a pouco, tá bom? Eu dou uma reservadinha nessa panela com os ingredientes, porque ele tem que dar uma esfriada para eu poder colocar o ovo, senão ele vai coagular.
tá certo? Vai virar um ovo mexido e não é o que a gente quer. E enquanto essa panela dá uma esfriada, eu peneiro os meus ingredientes secos. Aqui eu vou usar 180 gramas de farinha de trigo, é bem pouca farinha de trigo, tá certo? Eu usei os outros ingredientes aqui para substituir a farinha de trigo, porque eu queria um bolo estruturado, mas sem aquele peso da farinha, sabe? Você já vai entender quando eu colocar o ovo, tá certo? Então eu vou peneirar minha farinha de trigo aqui juntamente com meia colher de sopa de fermento em pó. Sim, é só meia colher de sopa também. E aí eu peneiro muito bem meu fermento com a minha farinha de trigo. E aqui eu vou acrescentar o açúcar mascavo. Lembrando que essa receita vai o açúcar mascavo e o outro açúcar que você escolheu lá naquela mistura. Por que eu não botei totalmente o açúcar dessa receita, açúcar mascavo? Porque o açúcar mascavo, ele é mais úmido, logicamente, e ele também dá aquela coisa sabe quando o cookie, você pega um cookie e ele meio que parte? Então se você coloca muito açúcar mascavo, a sua massa ela fica meio esfarelenta, sabe? Não é isso que eu quero aqui, porque a massa precisa ser estruturada, tá certo? Então por isso eu coloquei metade de açúcar mascavo, para ele dar aquele sabor, aquela profundidade do sabor, mas não coloquei a receita toda de açúcar mascavo, porque senão ele traria um efeito muito quebradiço pro meu bolo, que não é o que eu quero, tá certo? Eu quero que seja um bolo bom de trabalhar e bem estruturado. E assim, como eu acrescentei a manteiga aqui com sal, eu vou colocar só uma pitadinha assim de sal nessa mistura, tá? Se você não tiver colocado manteiga com sal, tenha feito com a manteiga sem sal, então aí você pode colocar meia colher de chá de sal, tá bem? E aí eu misturo esses ingredientes com um fouetzinho. E aí eu volto com os meus ingredientes líquidos, que nesse momento com certeza já deu uma amenizada aí na temperatura, tá certo? E aí é o seguinte, na minha vasilha de ingredientes líquidos, que já tá mais esfriada, né? Eu vou acrescentar 2 gemas e 3 ovos inteiros, tá? Os ovos, eles são proteína, e essa proteína que vai substituir a farinha de trigo, e aí você vai ter uma massa mais estruturada pelo ovo, mas sem o peso da farinha de trigo em excesso, tá certo? Então essa é uma dica importante. Também vai ficar cremoso, porque a gema tem mais gordura. No final de tudo, o que vai acontecer é que você vai ter um bolo muito mais úmido, por causa da presença da gordura da manteiga, que é uma gordura muito boa para bolo, juntamente com a gordura da gema, e você vai ter um bolo estruturado, mas sem aquele gosto pesado de farinha de trigo, gente. Esse bolo, ele é maravilhoso, tá? Eu não tô... Eu já fiz muito bolo aqui no canal, inclusive o bolo do meu aniversário era um bolo de chocolate incrível, tá certo? Mas esse bolo aqui eu considero que ele é um bolo profissional, principalmente por essa característica de ele ser muito molhadinho e ser bem estruturado, tá bom? Agora é simples, você vai misturar esses ingredientes líquidos depois que você misturou com os ovos, você vai misturar com os ingredientes secos. Eu jogo tudo de uma vez dentro da minha vasilha dos ingredientes secos e eu mexo com o fouet até misturar. Lembrando que não é bater, tá certo? É só misturar. Depois que eu misturo, não esquece também de passar uma espátulazinha para não ter nem um pouquinho de farinha de trigo no fundo do seu bowl, tá certo? E aí a sua massa tá pronta. Aqui eu vou colocar em 3 formas de 16 centímetros, tá? E essas formas, elas estão untadas com um pouquinho de manteiga só para grudar o papel manteiga, tá certo? Eu gosto de usar papel manteiga, mas você pode usar um pouco de manteiga com cacau em pó, tanto faz, tá certo? Agora, se você for, por exemplo, fazer um naked cake, então aqui é ideal que você use o desmoldante, que é mais profissional e tal, ou então tá com manteiga e farinha de trigo, porque quando você faz naked não é legal passar a faquinha, como eu vou fazer aqui pra desgrudar depois. E assim, esse bolo, ele vai no forno mais baixo, tá certo? Então aqui eu asso ele em um forno a 140 graus, porque eu quero esse bolo bem úmido, tá? E eu não quero que a casca dele resseque, nem nada fique ressecado. Então eu asso ele por mais ou menos de 30 a 40 minutos num forno a 140 graus, tá certo? Eu falo assim, gente, 140 graus, mas eu mesmo não tenho noção da quantidade de graus exata, porque forno a gás é forno muito variável. Então, e eu não tenho um termômetro de forno, eu ainda não comprei um termômetro de forno pra mim, tá certo? Então assim, é um forno mais baixo do que o forno comum de você assar bolo, tá? É um forno mais baixo que ele vai assando aos poucos, tá certo? Esse bolo, gente, ele não é aquele bolo que cresce, triplica de tamanho. Ele é uma massa que ela vai ficar mais retinha, ela vai ficar mais densa, mas ela fica super úmida e super saborosa, tá bom? A quantidade de gordura aqui é excelente, fica um bolo muito estruturado, muito maravilhoso.
Lembrando que sempre a gente desenforma bolo, ele ainda morno, tá? Ele não pode esfriar completamente e nem pode estar muito quente. Então, quando você desenforma, eu deixo com papel manteiga e aí só na hora que eu for montar o meu bolo, que aí eu corto esse topinho, que é bem pouquinho mesmo, e aí eu recheio ele, e aí eu tiro o papel manteiga e faço o bagulho todo, tá? E agora a gente vai fazer o nosso recheio. E esse recheio, gente, ele é incrível porque eu sou muito chato para duas coisas em relação a bolos: gelatina em recheio e bicarbonato em bolo de chocolate. Porque a gelatina eu acho horrível. Eu acho que ela fica muito dura, ela fica com gosto ruim. Eu não gosto de gelatina e eu não gosto do sabor do bicarbonato. Então esse bolo, eu quebrei essas barreiras e disse: eu vou fazer um bolo chegar na perfeição. Ou quase a perfeição, né? Não vou... né? Mas pra mim ficou muito bom. Tanto o recheio ficou incrível como eu queria, como a massa ficou tão escura sem precisar do bicarbonato, tá certo? Então, para fazer o nosso recheio, eu vou colocar 240 ml de suco de maracujá fervendo, ou seja, que eu peguei a polpa do maracujá, bati ela no liquidificador, depois eu levei pro coei, né, as sementes, e eu levei pro fogo para ferver. Quando ferveu, eu coloco dentro do meu liquidificador e eu vou acrescentar 2 gelatinas de maracujá, tá certo? Aquelas gelatinas, qualquer gelatina baratinha mesmo de maracujá. O interessante dessa receita é porque, como vai a grande quantidade, 250 ml é bastante suco de maracujá, então ele rouba todo o sabor artificial que a gelatina de maracujá teria, tá certo? Então acaba se tornando um bolo mais barato, porque você não vai precisar comprar gelatina incolor, que é mais cara, e você vai ter um bolo mais saboroso, porque esse gostinho artificial de maracujá vai aumentar a profundidade de sabor de maracujá. Você não vai sentir o gosto artificial, mas você vai dizer: nossa, mas esse maracujá, ele tá bem forte, né? Você vai ficar, isso aqui é interessante. E aí, se você não quiser usar maracujá, você pode usar o morango. Você pode fazer um suco de morango, e aí você pode usar 2 gelatinas de morango, que também vai ficar incrível. Você pode fazer de limão, também vai ficar muito bom. Então aí é contigo, tá? Então eu vou colocar minha gelatina de maracujá juntamente com o suco fervendo, bato no liquidificador até se liquidificar, vai virar mais ou menos um creme, bem cremoso aí. E aí, quando ele virar um creme, eu vou acrescentar 1,5 lata de leite condensado. Esse leite condensado que eu tô acrescentando, gente, é uns testes que eu tô fazendo aqui de leite condensado caseiro. E aí, eu consegui chegar num resultado perfeito, só que eu coloquei uns ingredientes antes da hora e ele mudou a cor, tá? Mas depois eu vou fazer a receita do leite condensado caseiro aqui no canal, tá? Perfeito branquinho, tá certo? Mas no meu caso aqui, tanto faz usar ele nessa cor mais escura, porque é o mesmo sabor, tá certo? Tudo bom. Então eu vou colocar 1,5 lata de leite condensado e 1 lata ou 300 gramas ou ml de creme de leite. Aqui eu tô usando uma caixa de creme de leite e mais 100 ml da lata. Ah, Douglas, por que você não pegou a lata de creme de leite e colocou no seu recheio? Porque eu vou querer usar esse creme de leite em lata na minha cobertura, tá certo? Eu não queria usar o creme de leite em caixa na cobertura, então eu fiz essa mistureba, tá? Mas são 300 gramas ou 1 lata de creme de leite que você vai usar aqui. E aí é simples, você vai bater tudo isso aqui e aí você vai ter uma mousse cremosa, maravilhosa e na consistência perfeita para você rechear e estruturar um bolo sem com que ele fique com aquele aspecto gelatinoso, estranho e duro de gelatina que é horrível. Tá? Essa vai ficar bem cremosona e bem incrível, prometo. É o seguinte, essa cobertura eu levo pra geladeira por no máximo 1 hora. Mais de 1 hora ela começa a endurecer muito e aí não fica ideal para você rechear. No meu caso aqui, o meu bolo ele demorou mais ou menos umas 3 horas para ele assar e esfriar. Então aí eu coloquei 1 hora meu recheio na geladeira e essas 2 horas restantes eu deixei ele fora da geladeira. Tá certo? E aí ele ficou na consistência ideal para eu rechear o meu bolo. Agora vamos rechear o bolo, inclusive. Bora lá. Para rechear o meu bolo, eu vou usar uma das minhas formas que eu assei, 16 centímetros, e vou colocar o meu acetato, tá? E essa receita é importante você usar o acetato, porque ele vai segurar o recheio, que o recheio ele vai mole pro bolo ainda, tá certo? Então é importante você ter o acetato ou uma forma bem alta, mas o ideal mesmo é o acetato, tá? Colocou o acetato em volta, eu vou pegar os meus bolinhos de chocolate, eu vou cortar o topinho deles. Você vai ver que o topinho, gente, é quase nada, é só pra tirar aquela parte caramelada mesmo, tá certo, do bolo. Ele fica bem baixinho, assim, baixinho, ele não cresce muito, mas ele fica super gostosinho, super maravilhoso, tá certo? Cortei o topinho do bolo, eu tiro também o papel manteiga e aí eu coloco no fundo da minha assadeira que está com
ou acetato em volta. E assim, como esse é um bolo que vai pra geladeira e vai passar longos dias na geladeira, então eu vou umedecer ele aqui, mas é só umedecer, não é molhar o bolo, tá? Mas ele não precisa você umedecer nem nada, só porque eu vou deixar ele mais dias na geladeira, então é importante eu umedecer. Daqui a pouco eu mostro ele depois de um dia de geladeira pra vocês verem, tá? Mas segura aí, tá? Então aqui eu vou umedecer com uma caldinha que eu fiz de meia xícara de água e 1/4 de xícara de açúcar. Só misturei água com açúcar, não levei pro fogo. E aí eu dei uma leve molhadinha no pincel só pra umedecer mesmo a massa do bolo, tá? E aqui eu acrescento metade desse recheio cremosão de maracujá. Esse mousse cremoso de maracujá, tá certo? E aí eu dou aquela ajeitada muito bem. Uma dica aqui é que caso você não queira depois confeitar esse bolo, cobrir o bolo, você pode fazer o seguinte: você pode colocar a primeira camada de bolo, colocar metade do recheio, levar pra geladeira. Aí quando ele der uma endurecida no mousse, você pode colocar as outras camadas de bolo, outra camada de mousse, levar para o congelador de novo e depois a última camada de bolo, porque assim a sua lateral ela fica bem retinha e quando você coloca o outro bolo ela não sobe, tá certo? No meu caso, como eu vou cobrir ele, então não tem problema ele dar uma subidinha do recheio, tá certo? Então eu coloco o meu bolo, umedeço, coloco metade do meu recheio de maracujá, coloco a outra fatia de bolo, tiro o papel manteiga, umedeço mais um pouco, coloco o restante do meu recheio de mousse de maracujá e por fim a última camada de bolo, tá certo? E aí eu também umedeço. Coloco um plástico filme por cima e levo para a geladeira até isso aqui ficar estruturado. É importante você deixar na geladeira pelo menos de um dia para o outro, tá? Mas é no mínimo umas 4 horas, tá certo? Até que isso aqui estruturar. E não é interessante levar pro congelador porque no recheio tem gelatina e levando pro congelador ela começa a dissorar, fica uma coisa meio estranha. Então não é interessante levar pro congelador, tá? Só pra geladeira. Outra coisa que tem que ser preparada de um dia pro outro é a cobertura, que é uma ganache. Essa ganache é uma ganache bem simplesona, maravilhosa, é só misturar o chocolate com creme de leite, mas ela tem que ser preparada de um dia pro outro, pra ela se estruturar e ficar bem cremosa e você poder espalhar muito bem sobre o bolo. Tá bem? Então em uma panelinha eu vou colocar 200 ml ou 200 gramas de creme de leite, aqui eu estou usando o creme de leite em lata, como eu expliquei anteriormente, e eu levo esse creme de leite para ferver. Quando ele começa a ferver, eu desligo o fogo e eu acrescento 300 gramas de um chocolate meio amargo. Uma dica interessante para você que vai usar chocolate meio amargo é o seguinte: geralmente quando você compra chocolate Nestlé ou chocolate Garoto, esses chocolates têm sabores bem populares. Todo mundo reconhece quando é um chocolate Nestlé, quando é um chocolate Garoto. Então uma dica para que as pessoas não reconheçam o seu chocolate, para que você dê mais profundidade de sabor, é que você misture tipos de chocolate diferentes. Então aqui no meu caso eu misturei um pouco de chocolate 70% com o chocolate meio amargo da Garoto, misturei também um pedacinho de chocolate branco. Então essa mistura de chocolates dá um diferencial e você acaba criando um sabor de chocolate diferentão, que ninguém vai conseguir se identificar se é um Garoto, se é um Nestlé. Isso é bastante interessante pra gente que vende e às vezes, sei lá, quer usar um produto um pouco mais caro e aí não quer usar uma grande quantidade. Isso pode ser uma dica bem interessante pra vocês, tá bom? Misture chocolates. Meu creme de leite ferveu, eu coloco o meu chocolate picado dentro, aí eu dou uma leve mexidinha e tampo ele, deixo por 5 minutinhos. Depois que você passou esse tempo, você vai dar aquela misturada. Caso ainda tenha ficado algum pedaço de chocolate, aí você pode levar ele pro fogo por 5 segundinhos de novo na panelinha. E aí você vai ver que ele vai ficar cremosão, super derretidinho e super incrível. E lembrando que essa ganache é uma ganache meio amarga. Se você for fazer uma ganache com chocolate mais amargo, você precisa partir de outro ponto de concentração de gorduras, que é o que eu faço lá no bolo do meu aniversário do ano passado, que é o bolo de cenoura. Lá tem uma ganache de chocolate amargo, que ela é perfeita, tá certo? Nesse caso aqui, essa ganache, mistura de creme de leite com chocolate, é ideal para chocolates ao leite ou chocolate meio amargo. Mais ideal para chocolate meio amargo, porque ele vai contrastar com o recheio e com a massa do seu bolo, e também por causa da estrutura que ele vai dar. Quanto mais amargo o chocolate for, mais estruturada, mais durinha vai ficar sua cobertura. Quanto mais ao leite ele for, mais molinha fica a sua cobertura. E aí eu cubro essa cobertura com um plástico filme e eu deixo de um dia pro outro fora da geladeira. Se você leva pra geladeira, isso aqui vira uma pedra, vira uma trufa e você não vai conseguir confeitar o seu bolo, beleza?
Eu já falei que se você estiver gostando desse vídeo, você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder notificação. E se você gostou também desse vídeo, gostou da minha cara, da minha face, da minha varanda, deixa o like aqui embaixo que isso super me ajuda para outras pessoas verem o meu conteúdo, tá? Então não esquece disso, tá? Esse vídeo é feito com muito carinho, muito amor aí, ó. É um bolo de chocolate que eu fiz de coração, que é um dos meus segredos da confeitaria, esse bolo. Então aproveita, guarda esse vídeo assim no coração, assim como eu fiz ele de coração para coração. Entendeu, né? Tudo bom. Passou-se um dia, o seu bolo já está bem estruturado, o seu recheio também já está na consistência correta. E aí é muito simples, você vai tirar ele da forma, vai tirar o acetato e aí você vai cobrir o seu bolo ou lambuzar o seu bolo inteiro com essa cobertura de ganache maravilhosa, tá certo? E aí é daquele jeito, você começa em cima e vai descendo para as laterais, colocando um pouquinho nas laterais devagarzinho, para dar aquela coisa bem brilhosa, bem maravilhosa. Nesse vídeo eu não vou falar de como você deve confeitar o seu bolo, porque eu já fiz vários outros vídeos. Vou deixar aqui um linkado nos cards para você ver como você pode alisar. A ideia aqui é você fazer um bolo mais rústico, lisinho, tanto faz. O meu não precisa fazer tão lisinho, o meu não precisei fazer tão lisinho, tá certo? Mas aí vai da sua vontade, você quer fazer um bolo muito liso, então assiste esse vídeo que lá você tem todos os truques para você fazer ele lisinho. No meu caso eu não quero, eu queria ele um pouquinho mais liso nas laterais, mas em cima ele pode ficar meio rústico, porque eu ainda vou fazer uma geleia de maracujá, tá certo? Essa geleia eu vou deixar aqui na descrição, não gravei ela, eu só simplesmente peguei o maracujá, coloquei 2 colheres de açúcar, levei pro fogo, e aí virou uma geleinha com semente e tudo. E aí eu deixo esfriar e eu coloco sobre o bolo. Simples, não tem mistério, eu vou deixar ela escrita aqui na descrição do vídeo, tá certo? E aí eu coloquei a minha cobertura, eu cobri o meu bolo com a cobertura, e o resto que sobrou eu coloquei num bico de confeitar, com um bico pitanga aqui, qualquer bico que eu tinha de confeitar aqui, é um bico pequenininho. Então eu coloquei no saco de confeitar, e aí eu fiz mini pitanguinhas para segurar a minha geleia de maracujá que vai no meio, tá certo? E aí eu coloco a minha geleia de maracujá, e aí o seu bolo tá lindo. E gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse bolo é um dos bolos mais bonitos, porque ele fica muito perfeito, essa coisa da massa, do recheio. Ele é muito simétrico, você consegue perceber que a largura da massa é a mesma largura do recheio. Então é um bolo extremamente bonito pra você, assim, ó, chegar na festa com um bolão desse e dizer, nossa, foi eu que fiz. Ah, é muito chique. E quando todo mundo parte e vê aquele recheio cremoso de maracujá, ai, não sobra pra nenhum bolo aí de fábricas e lugares conhecidos. É um bolo incrível, tá certo? Gente, esse pedaço de bolo, vou ser sincero com vocês, ele tá na geladeira uns 7 dias atrás, porque eu tive vários problemas essa semana, eu não consegui gravar vídeo, e eu deixei, não, eu tenho que mostrar esse 7 dias na geladeira, e ele tá muito cheiroso ainda, e eu vou comer aqui com vocês. Nem lembro mais o sabor, vou relembrar agora o sabor juntamente com vocês, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, quero que vocês vejam a consistência da cobertura, não é uma cobertura dura. A massa, ela é super úmida. Ok, que ela não tá tão úmida, porque, enfim, ela tá na geladeira há 7 dias. E o recheio que é cremosão, não é aquele recheio duro. Tá certo? E é isso. Muito bom. Nossa. Deixa eu ser sincero com vocês. A primeira vez que eu comi um bolo de maracujá, que eu fiz pros testes, antes de eu fazer a versão final desse bolo, eu provei e eu disse, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Porque o recheio, ele é azedinho e a massa, ela é mais amarga. E aí você tem um contraste de duas coisas que são bem fortes, né? O gosto do recheio mais azedo e o gosto da massa que é bem amargo. E aí quando um bate no lado da sua boca, você sente azedo. Aí quando você sente do outro lado da sua boca, tá amargo. E aí quando eles se misturam, eles criam essa harmonia perfeita. Porque o mousse, como ele tem leite condensado, ele é mais doce, mas a massa ela é mais amarguinha. Então eu acho que esse é um dos bolos mais equilibrados que eu já fiz. Tem bolos incríveis aqui no canal, você pode olhar nossa playlist de bolo.
mas esse, com certeza, acho que é o mais equilibrado que eu já fiz. É muito bom. Muito, 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 muito bom. E posso dizer que quanto mais dia se passa, mais gostoso ele fica, tá? Eu vou continuar aqui comendo meu bolo. Úmido, macio, azedinho. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você deixa o like, compartilha com todos os seus amigos. Me deixa um salve aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo e até semana com um vídeo novo. Tchau! Uhul.